Nós vamos abrir nossa Bíblia lá em Marcos, capítulo de número 4. Marcos, capítulo de número 4. Eu hoje quero falar com vocês sobre o tema Jesus acalma a tempestade. Eu sei que a gente chega aqui às vezes meio conturbado, meio atribulado. Às vezes a nossa semana não foi boa. Às vezes as notícias que nós recebemos não foram boas. Mas eu quero garantir para você nesta noite que Jesus acalma a tempestade. E Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo de número 35, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, o texto vai dizer para nós: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Aleluia. O levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus acalma a tempestade. Nós sabemos que toda tempestade é uma situação inesperada. A gente sai de casa às vezes, está um sol quente, não leva guarda-chuva e de repente a tempestade vem. É uma situação inesperada. Toda tempestade ela é cheia de instabilidade, vento, relâmpagos, trovões. Ela é turbulenta, ela causa turbulência. Toda tempestade, elas são imprevisíveis. Nós não podemos prever o que vai acontecer no meio de uma tempestade. Tempestades são situações imprevisíveis, são situações que vêm de repente. E outra coisa, elas vêm para todos. Todos estão sujeitos às tempestades, ricos, pobres, homens, mulheres, crentes e incrédulos. Todos estão sujeitos a passar por tempestade. Ninguém pode passar por esta vida sem passar por momentos de tempestade. Tempestade na vida são notícias ruins. Quantas vezes isso vem e nos abala? Aquela notícia que chega e tira você do centro, abala as tuas estruturas. Tempestades são diagnósticos fatais. Eu fui no médico e o médico disse: olha, tu vai morrer. Diagnóstico fatal. Isso abala as nossas estruturas. Isso faz com que a nossa vida se torne uma turbulência. Tempestades são problemas familiares. Às vezes está tudo bem, está aquela calmaria, mas aí a gente chega em casa, aquela confusão, um discute com o outro, ou é falta de entendimento, e aí, aquilo toma conta da nossa vida, problemas familiares. Tempestades são separações. Quando as separações acontecem, a nossa vida fica sem sentido, e as tempestades fazem isso com a gente. Tempestades são filhos com problemas, filhos nas drogas, filhos que saem de casa, que nos abandonam, são tempestades. Tempestades são brigas de família, são disputas. Tempestades são notícias de que eu perdi o emprego. E agora? O que eu vou fazer? Minhas contas estão aí para me pagar. São tempestades que vêm sobre a nossa vida. De modo geral, a tempestade se reflete em grandes variações climáticas. Tem o sentido de perturbação. A tempestade tem o sentido de perturbação. É algo que perturba a minha vida. É uma tempestade. Fala sobre aquelas provas que nos dão a impressão de que o nosso barco ele vai afundar.
né? São provas que dão a impressão de que o barco vai afundar. A tempestade ela pode acontecer de forma natural ou sobrenatural. Dizem aí os estudiosos que essa tempestade que Jesus estava enfrentando com os discípulos no mar da Galileia, também chamado Lago de Genezaré, né? Ou mar de Tiberíades, a Bíblia fala desses lugares, que é o mesmo lugar, fala que essa tempestade ela não foi natural, foi algo sobrenatural, porque o que Jesus ia realizar do outro lado era muito grande. Jesus estava saindo dali para se encontrar com o endemoniado de Gadareno, aquele homem que andava nos sepulcros, que andava ali, né, quebrava as correntes, ninguém podia, né, prender aquele homem, e aquele homem estava para ser liberto, ia ser o dia da salvação daquele homem, o dia da transformação da vida daquele homem. Então, alguns dizem que aquela tempestade foi sobrenatural, para tentar impedir que o barco chegasse do outro lado. E às vezes acontecem na nossa vida coisas que são sobrenaturais, que a gente não pode entender, que a gente não pode compreender por que isso aconteceu, né? Por que esse carro bateu no meu do nada, não tinha nem como acontecer. Eu estava parado, ele veio do nada em alta velocidade, igual um louco, né? E bateu e foi embora e nem olhou para trás. Como é que pode isso? São coisas que às vezes nos parecem sobrenaturais. Sobrenaturais. Então, né, a gente se vê muitas vezes em situações como essa, mas o fato desse texto que nós lemos é que Jesus entra naquele barco com os discípulos e ele dá uma ordem, um comando, e ele diz para os seus discípulos: passemos para outra margem. Passemos para outra margem. O interessante é que a tempestade vem, mas os discípulos não estão sozinhos no barco. Quando Jesus fala, passemos para o outro lado, quer dizer que Jesus ele ia junto com eles naquela viagem. E, né, nós precisamos entender que nessa vida nós também não estamos sozinhos. Jesus ele está junto conosco nessa viagem. Ele está participando da nossa viagem aqui nessa vida. Nossa viagem para o outro lado. Ele está junto conosco, Ele não nos deixou só. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós precisamos entender isso e não podemos esquecer desse fato, desse detalhe. Entre a saída e a chegada, há um tempo para tudo acontecer. E a gente tem que entender esse tempo. Às vezes nós somos muito apressados. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam logo. Os discípulos saíram de um lado do lago e queriam ir para o outro lado e imaginavam que isso seria rápido, que eles, né, adestrados ali na arte de navegar, porque eram pescadores, iriam chegar lá rapidamente. E talvez eles já tivessem feito isso muitas vezes. Mas naquele dia a viagem atrasou. Aleluia. Há um tempo para tudo acontecer. E diz o texto que levantou-se grande temporal de vento e subiram as ondas por cima do barco. Às vezes nessa trajetória que nós estamos fazendo nessa vida, a tempestade vem, as ondas começam a querer afundar o nosso barco, mas nós temos que entender que, né, Jesus está conosco no meio da tempestade. Aleluia. Jesus, ele, antes de acontecer isso, de mandar os discípulos entrarem no barco, ele passou o dia ensinando os discípulos. Mas quando ele leva os discípulos para o mar, ele está passando da teoria para a prática. A gente vem aqui para a igreja, a gente vem para a escola de líderes, a gente vai para o GEV, a gente vem para o culto à noite e a gente aprende muita coisa, muita teoria. Mas quando a gente sai lá fora e começa a navegar no mar dessa vida, a gente vai ter que pôr em prática aquilo que nós estamos aprendendo aqui com o Senhor. Aleluia. E ali estava chegando a hora dos discípulos colocarem em prática aquilo que eles tinham aprendido com o Senhor. Durante a tempestade, você tem que colocar em prática esses ensinamentos. Jesus, ele estava, o texto diz que Jesus estava dormindo na popa do barco. E é interessante porque a popa, o pessoal da marinha aí, se estiver errado, me fala, né? Por favor. Diz assim:
a popa é a parte de trás do barco. Está certo isso aí, pessoal? Está certo? Certo aí. A popa é a parte de trás do barco, onde fica o leme que dá direção ao barco. Jesus não estava dormindo num lugar qualquer, ele estava lá no lugar onde fica o leme, e o leme é aquele que conduz o barco, que dá direção para o barco. Amém? Jesus estava justamente nesse lugar, porque quem dá direção para a nossa vida é Jesus. Quem conduz o barco da nossa vida na direção certa é Jesus Cristo, e por isso Jesus estava dormindo na polpa daquele barco. Então você precisa ter essa tranquilidade de que se Jesus está no comando da sua vida, a sua vida ela vai ser guiada, vai ser dirigida na direção certa. Aleluia. E você vai chegar até onde o Senhor determinou que você chegue. Aleluia. Vemos que as águas entravam no barco. O barco estava enchendo de água, mas ainda não estava cheio. Às vezes, quando a água começa a entrar no barco da nossa vida, nós começamos a nos desesperar, nós começamos a nos apavorar com a situação, com os problemas. Mas veja que, apesar da água estar enchendo o barco ainda não estava cheio. Se Jesus está no barco da nossa vida, você não vai ser provado além daquilo que você pode suportar. Não vai ser provado. A Bíblia nos ensina isso. Se Ele está no barco da minha vida, eu não serei provado além daquilo que eu posso suportar. Deus, Ele nos conhece, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe até onde a gente pode ir, e Ele não vai nos provar além daquilo que nós podemos suportar. Quando você navega com Jesus nessa vida, o barco pode até passar por tempestade, pode até entrar água no seu barco, mas o barco não vai afundar, porque a ordem já foi dada, e a ordem é chegar do outro lado. Se Jesus disse para os discípulos, que ia chegar do outro lado, a gente precisa crer, a gente precisa crer quando o Senhor fala conosco, a gente precisa crer quando a sua palavra fala conosco. E se a ordem é chegar do outro lado, eu vou chegar, ainda que a tempestade venha, ainda que a água entre no meu barco, eu posso ter essa confiança, essa certeza de que se Jesus está comigo, eu vou chegar. Amém, querido? Você também. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. No meio do mar, a tempestade se levanta, e os discípulos no primeiro momento devem ter tentado resolver. Eles eram homens adestrados, eles eram homens preparados, afinal de contas eram pescadores. Mas quando não conseguem resolver, eles clamam a Jesus. E essa questão de a gente tentar resolver com as nossas forças, acho que todos nós já devemos ter passado por isso. Quando o problema vem, a gente, antes de orar, a gente procura o médico, vai lá, e depois que o médico diz, não tem jeito, aí a gente lembra, não, vamos orar, vamos falar com Jesus, vamos clamar ao Senhor, não é isso? Mas primeiro a gente tenta resolver do nosso jeito, os problemas vêm, a dificuldade vem em casa, distúrbio no casamento, a gente começa a ter que tentar resolver. Vamos sentar para conversar, fala para mim o que você está pensando, eu vou falar para você. Em vez de falar assim, vamos dobrar o joelho, vamos orar, a gente esquece que primeiro a gente tem que recorrer ao Senhor. Vamos recorrer a Jesus Cristo, vamos recorrer àquele que pode todas as coisas. A gente esquece que Jesus ele está conosco no barco, a gente se esquece que Ele está conosco nessa viagem aqui por essa vida, e aí a gente às vezes tenta resolver com a nossa força. Eu imagino Pedro ali se levantando naquela tempestade e fala: Tiago, segura a vela, João, pega o balde para tirar a água do barco, e Jesus lá dormindo, eles sem parar para pensar nisso, que Jesus estava ali com eles, sem clamar ao Senhor. Só quando eles viram que não tinha mais jeito, só quando eles viram que eles iam realmente perecer, só nesse momento eles clamam a Jesus, e eles dizem para Jesus: o Senhor não se importa? E essa é uma pergunta que às vezes nós nos fazemos. O Senhor não se importa? Os discípulos não estavam entendendo por que aquilo estava acontecendo, estavam cumprindo a ordem do mestre.
E mesmo assim o barco estava afundando. Quem mandou eles navegar, quem mandou eles atravessarem o mar foi Jesus. E mesmo assim o barco estava afundando. E aí? Isso acontece quando você está servindo a Deus. Você vem para a igreja, você ora em casa, você lê a palavra, né? Você faz tudo que você tem que fazer. Está fazendo a vontade de Deus, está procurando não pecar, está procurando andar em retidão, mas a cura não chega. E aí você olha para o Senhor e fala: Senhor, o Senhor não se importa. Você está fazendo tudo certinho, mas o marido não se converte. Você ora, você jejua, você já foi para um monte, já clamou, mas o problema continua. E aí você: Senhor, o Senhor não se importa. Você está fazendo tudo certo, mas o filho ainda não saiu das drogas. E aí? O Senhor não se importa. Você chega no trabalho, o patrão fala para você: está despedido. E aí? O Senhor não se importa? Essa é a nossa grande pergunta. Deus, Ele usa as tempestades para provar a nossa fé. É no meio da tempestade que nós temos que provar que nós temos fé. É no meio da luta, é no meio da aflição, é no meio dos problemas, é que nós temos que provar que nós temos fé. Porque dizer que tem fé quando tudo vai bem é fácil. Quando você tem dinheiro no banco, quando a tua saúde está perfeita, quando a tua família está, né, equilibrada, e aí você fala tem fé, isso é fácil. Mas quando a tempestade se levanta na sua vida, é aí que você tem que provar que você tem fé. Jesus olha para aqueles homens e fala: ainda não tendes fé? Já me viram curar, já me viram libertar pessoas endemoniadas, já me viram ressuscitar mortos, e ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? E Jesus faz essa pergunta para nós hoje: ainda não tendes fé? Glória a Deus, aleluia. Como nos sentimos nessa hora? O que vamos fazer? Existem opções nessa hora. Nós podemos abandonar o barco. Veja que os discípulos, eles só chegaram do outro lado porque eles permaneceram no barco. Apesar da tempestade, apesar do perigo do barco afundar, apesar da aflição que eles estavam vivendo naquele momento, eles não desistiram de permanecer no barco. Eles ficaram ali junto com Jesus Cristo. E o que acontece na nossa vida é que quando a aflição vem, quando o problema vem, a gente quer logo abandonar tudo. Eu quero largar tudo, vou sair da igreja, não vou mais, né? Eu não quero mais saber de Bíblia, eu não quero mais saber de orar, porque nada está dando certo na minha vida. É quando eu quero abandonar o barco. Mas isto não é a solução. Isto não é a solução. A tempestade vem para nos colocar à prova, para que possamos colocar em prática aquilo que nós temos aprendido com Jesus Cristo. Quando a tempestade vem, nós podemos também continuar tentando lutar com a nossa própria força, né? Pega aí o balde, segura aí o leme, pega a vela, João, né? Me ajuda, Elton, me ajuda, Cleito, me ajuda, Wilson. Eu não estou aguentando. É com a nossa própria força. É quando nós queremos resolver com a nossa própria força. Mas como nós lemos aqui hoje de manhã, maldito é o homem que confia no homem e que faz da carne o seu braço forte. Mas bendito é o homem que confia em Deus, cuja esperança é Deus. Está lá em Jeremias, né? Bendito é o homem que confia em Deus e cuja esperança é Deus. Quando a tempestade vem, o que você faz? Quando a tempestade, né, se levanta na sua vida, o que você faz? Você fica reclamando? Você fica olhando para o lado e pedindo às pessoas para te ajudar? Ou tu dobra o joelho e ora e vai clamar aquele que pode todas as coisas? Aleluia. Aleluia. Ou podemos nós, né, permanecer nessa luta, ou podemos clamar ao Senhor, aleluia, porque esse Cristo que estava com eles no barco, ele disse lá em Mateus, ele disse: é-me dado
todo o poder no céu e na terra. Você clamar a Jesus é clamar a alguém que tem todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Quando eles clamam, Jesus se levanta e diz ao vento: cala-te, e ao mar: aquieta-te. E diz o texto que o vento se aquietou e houve grande bonança. Quando eu me volto para Cristo, quando eu desisto de fazer com as minhas próprias forças, quando eu permaneço firme na posição que Jesus me colocou, o Senhor se levanta na minha vida. E quando o Senhor se levanta na minha vida, tudo vai ter que se render a Ele. Aleluia. Porque todas as coisas estão sujeitas ao Senhor. O teu problema está sujeito a Ele, a tua doença está sujeita a Ele, a tua família está sujeita a Ele, o teu marido que não é crente está sujeito a Ele. Mas você tem que clamar, você tem que se voltar para Cristo, para que Ele se levante em seu favor. Aleluia. E para que Ele manifeste o poder dEle na sua vida, como manifestou na vida dos discípulos. Aleluia. E os discípulos, naquele dia, atônitos, disseram: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é esse? Quem é esse? Esse é o maravilhoso conselheiro, é o Deus forte, é o príncipe da paz. Aleluia. Esse é aquele que era, que é e que há de vir. É o primeiro e o último. Esse é o Senhor dos senhores. Esse é o Rei dos reis. Esse é o justo juiz que julgará as nações. Esse é aquele que veio como cordeiro e morreu na cruz para nos salvar, que derramou o seu sangue carmesim e nos comprou, aleluia. A Bíblia diz: por alto preço. Aleluia. Esse é aquele que manifestou o seu amor na nossa vida. Aleluia. Esse é o Cristo, o ungido de Deus. É Jesus, o Salvador. Aleluia. É Ele. Quem é esse para você? Quem é esse para você? Os discípulos não estavam entendendo aquela situação. Era tão grande o milagre, era tão grande aquela maravilha que eles estavam vendo, que eles estavam sem saber. Quem é esse? Aleluia. Esse é Jesus, o nosso Salvador. Aleluia. Todas as coisas, diz a Bíblia, estão sujeitas a Jesus. Todas as coisas. O mar, o vento, o teu diagnóstico, a tua dor, o teu problema, a tua família, tudo está sujeito a Ele. Nós precisamos crer e confiar no Senhor, porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. Aleluia. Então, aquele que confia, ele está num lugar seguro. Aleluia. Ele está num lugar inabalável, porque ele é como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É preciso que a gente coloque a nossa confiança nele. É preciso que a gente coloque a nossa esperança nele, porque a gente tem que acreditar que ele é poderoso para fazer. Aleluia. Ele está no barco, e isso basta. A gente às vezes fica pensando tanta coisa: e se fosse assim? E se fosse daquele jeito? E se eu ganhasse mais dinheiro? Tem gente até que quer ganhar na loteria, mas o que importa é que Jesus está no barco. Aleluia. E se Ele está no barco, nós vamos chegar do outro lado. Aleluia. A ordem já foi dada. Lá no Salmo 107, versículo 28 e 30, eu queria pedir o pessoal do Ministério de Louvor para se preparar. Salmo 107, versículos de 28 a 30. Salmo 107, de 28 a 30. Amém, irmão? 107, 28 a 30. Hoje ainda. O texto vai dizer assim para a gente: de 28 a 30. Vai dizer assim: então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias.
faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança. Aleluia. Isso. Amém? Deuteronômio 31:6. Deuteronômio 31:6. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. O texto vai dizer: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espantei diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Aleluia. Não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho da dor, o tamanho da aflição, o que importa é que Jesus está no barco e Ele não te deixará, nem te desamparará. Creia nisso no nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé e vamos adorar a Deus. Aleluia. Enquanto nós meditamos nessa palavra.